Olá, queridos irmãos, nós estamos em mais uma aula do Instituto Pedra Viva e nós estamos falando sobre a doutrina de Cristo ou Cristologia. É muito bom nós entendermos sobre a vida do Senhor Jesus e principalmente o que estamos falando que é sobre a sua divindade. Como é que eu entendo que Jesus também era Deus? Por que eu posso afirmar? A própria Escritura e o próprio Jesus Cristo olhou e recebeu a adoração. Quando é que eu vejo isso? Em Mateus capítulo 4, no verso 10, diz assim: Então Jesus lhes ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E nós temos visto e podemos entender que a adoração é algo que foi dado ou que é dada somente a Deus. O que acontece com o texto das Escrituras em vários lugares? Você pode pesquisar vários lugares no próprio Evangelho, nas cartas paulinas, nas cartas gerais, que a doutrina da adoração, ou que a adoração é algo prestado a Deus, mas que foi também dado ao Senhor Jesus. Inclusive, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é Senhor. Veja que essa atribuição da adoração ou culto que é exclusivo a Deus, ele é prestado a Jesus. Por quê? Porque Jesus é Deus. A Bíblia ela relata que alguns homens puderam adorar ao Senhor Jesus e que homens de Deus, por exemplo, como Pedro, que era um servo de Deus, quando alguém foi adorá-lo, se prostrou para adorar, disse: não, nós somos homens semelhantes a você. Você não precisa nos adorar. Nós não somos dignos de adoração. Por quê? Porque o homem não deve ser adorado, mas Deus deve ser adorado. Jesus, então, ao aceitar essa adoração, ao falar sobre essa adoração, a igreja, ao adorá-lo, está reconhecendo que Jesus é o próprio Deus. Os anjos não aceitaram a adoração. Por quê? Porque os anjos não são deuses, são anjos, são mensageiros, são seres criados por Deus, mas que não devem ser adorados. Mas Jesus, que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus, este sim foi adorado. Jesus não usou de qualquer hesitação, ele aceitou esta adoração de uma forma muito tranquila. Ele diz assim no Evangelho de João, capítulo 13, verso 13: Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Veja que ele está dizendo: eu sou o Senhor, Eu sou aquele que me coloco, então, como Deus, certo? Não há relutância em Cristo quando se fala da adoração a Ele, ou seja, Ele aceita essa adoração e Ele coloca-se nessa condição, porque os evangelhos, as cartas, todas as escrituras o colocam como sendo Deus, A igreja primitiva o adorou, estavam sempre em adoração. Por exemplo, 1 aos Coríntios capítulo 1, verso 2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Veja que essa ideia da invocação é a ideia da adoração. Então nós santos invocamos, adoramos, cultuamos ao Senhor Jesus Cristo. Isso então nos dá a entender que Ele mesmo se colocou nessa condição, a igreja se colocou nessa condição de Deus, porque Ele é Deus. A Bíblia afirma que Ele é Deus. Os ofícios que são atribuídos a Deus também são atribuídos a Cristo Jesus. Por exemplo, como Criador do universo. A Bíblia diz em João, capítulo 1, verso 3, todas as coisas foram feitas por meio dele, Jesus, e sem ele, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. A criação é uma obra também de Jesus. Jesus estava na criação. Então veja que todas as coisas foram criadas por ele. Quer dizer, ele sendo o próprio Deus, ele é considerado e apresentado assim. Nada existe sem que haja a permissão de Jesus. Então eu posso dizer que Jesus é o Criador, que Jesus é o próprio Deus. Ele é quem preserva todas as coisas. Hebreus 1:3 diz: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ou seja, ele expressa a pessoa de Deus
Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então veja que ele fez todas as coisas e ele sustenta todas as coisas, quer dizer, ele preserva tudo. Ele é o próprio Deus, porque ele é autor da criação e ele preserva o universo, a criação, inclusive também ele que garante a nossa salvação em Cristo Jesus. Então podemos dizer que o universo pulsa, né, a presença desse Deus maravilhoso. Ele é quem perdoa pecados. A Bíblia diz que não há outro em quem nós tenhamos salvação. Ele perdoou pecados, inclusive num debate com os fariseus, quando ele foi curar um paralítico, em Marcos capítulo 2, no verso 5, no verso 10 e no verso 11, ele disse: os teus pecados estão perdoados. E os homens questionam: quem é esse que pode perdoar pecados? Ele diz assim: ora, se vocês estão dizendo é porque vocês não sabem, não estão entendendo. Eu posso perdoar pecados porque eu sou Deus. Quer dizer, essa é a ideia que ele está passando ali. Porque ele, como Deus, pode perdoar o pecado. Eu não posso perdoar pecados para a salvação. Nós, homens, não podemos perdoar pecados para a salvação. Somente Deus pode perdoar pecados para a salvação. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós nascemos em pecado. O perdão do pecado eterno, o pecado natural, o perdão do pecado adâmico é uma atribuição divina. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode separar de nós esses pecados, ou esse pecado que nós temos da desobediência com Deus. Ele é o doador da vida. Ele é aquele que dá a vida, não apenas esta vida, mas a vida eterna. Porque ele é o autor da vida. A Bíblia diz que ele ressuscitou dentre os mortos. Capítulo 3 e o versículo 21 de Filipenses diz assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Veja, ele está falando sobre Jesus. Então, Jesus morreu naquela cruz e ele venceu a morte, ele ressuscitou, e esta vida agora da imortalidade eterna, ele dá a nós, a vida eterna, a ressurreição, a vida após a ressurreição. Então nós vamos viver essa eternidade com o Senhor e só Ele pode garantir isso. Ele é o autor que fez todas essas coisas. Então, irmãos, nós podemos entender, precisamos entender que Cristo, sendo o autor da vida, Ele é o próprio Deus que agiu, que morou, que veio e que está, atuando ainda hoje como nosso Senhor e Salvador. Inclusive, também podemos dizer que a sua divindade é real, porque Ele é juiz de vivos e de mortos. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 diz: conjure-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Quer dizer, é Ele quem vai julgar. Por que Ele vai julgar? Se comparamos com outros textos da Sagrada Escritura, nós percebemos que é Ele que vai fazer o julgamento. É Deus quem fará o julgamento. Ele é o próprio Deus. Ele é o doador da vida eterna. João capítulo 17, verso 2 diz assim: assim como lhe conferiste sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos que lhe destes. Então, assim, todos aqueles que foram a Deus, que conheceram a Jesus, Ele confere a eternidade, Ele garante a nossa eternidade. Somente alguém que é Deus, que possui a vida eterna, pode dar vida eterna. Não tem jeito. O homem não pode garantir essa vida eterna. Somente Deus pode garantir. E o próprio Cristo, inclusive, se coloca nessa condição de garantidor da nossa eternidade. E Cristo também cumpriu todas as profecias, todas as promessas que foram feitas no Antigo Testamento sobre Deus, ou por Deus. Todas as profecias que foram ditas, cumpriu-se em Cristo. Todas as afirmações a respeito de Deus, cumpriu-se em Cristo. O Salmo 102, do verso 24 ao 27, diz assim: dizia eu, Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu, cujos anos se atendam para todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como um vestido, como roupa, os mudarás, e serão
mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Olha só, quando olhamos para Hebreus capítulo 1, verso 10 a 12, ele diz: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestido, também qual mantos enrolarás como vestidos serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ou seja, o Salmo estava falando de Deus Yahvé, Jeová. Agora, Hebreus está falando de Deus Jesus. Os relatos históricos, os relatos proféticos, os relatos referentes a Deus no Antigo Testamento, eles são atribuídos, os textos são atribuídos no Novo Testamento à pessoa de Jesus. Esses textos afirmam então que Jesus é o próprio Deus. Entenderam? Não só apenas o fato das promessas, das profecias de Cristo, como ele viria, por exemplo, o nascimento virginal, que já falamos, ele nasceu de uma virgem, o seu julgamento, como seria, né? A forma em que ele morreria, ele seria tratado como o Cordeiro do Senhor, que tiraria o pecado do mundo. Esses textos são profecias que falam de como seria o Messias, cumpriu-se em Cristo. E também textos que foram falados ou relatados como sendo ao próprio Deus, estão atribuídos no Novo Testamento, também ao Senhor Jesus. É o que nós queremos, irmãos, está dizendo a vocês, que todos esses textos, e você pode ver na sua apostila outros e muitos outros textos que afirmam essa divindade de Cristo, que ele é o próprio Deus. Então o termo Senhor sempre se refere no Antigo Testamento a Deus, enquanto no Novo Testamento esse termo Senhor se refere a Jesus Cristo. A mesma expressão, a mesma forma de tratar, não é o contrário, é expressamente o mesmo dito, ou seja, a igreja, as escrituras assumem esta afirmação de que Jesus é o próprio Senhor. Jesus também recebeu os seus nomes, ou ele tem alguns nomes que foram dados a ele, e esses nomes, assim como Deus tem nome, Elohim, Yahvé, não é isso? Jeová, Jesus recebeu nomes, e esses nomes que são dados a Cristo falam justamente da sua natureza divina. Jesus, por exemplo, diz assim, Mateus 1,28, ela dará à luz a um filho e porá o nome de Jesus, porque ele o salvará o povo do pecado deles. Jesus quer dizer Salvador. Lucas 19,10, ele é chamado de o Filho do Homem, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus Cristo chamou-se de Filho do Homem pelo menos 80 vezes, e ele está dizendo que ele veio para ele com essa intenção. Jesus, o Nazareno, varões israelitas, fala em Atos 2,22, atendai essas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dentre vós, como vós mesmos sabeis. Veja só, esse Jesus, o Nazareno, foi apresentado pelos apóstolos, ou pelo apóstolo Pedro, no caso aqui, como sendo o próprio Deus. Ele é apresentado, chamado de o profeta. Mateus 21,11 diz: e as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Trata-se de um termo humano que claramente subentende a sua humanidade. Então, veja que as pessoas olhavam para ele e viam nele alguém especial, né? Viam nele alguém diferente. Ele era alguém que era Deus, mas que também era visto como homem. O carpinteiro agora, a sua profissão, né? O filho de Maria, o irmão de Tiago, o filho de José, sabiam sua família, sabiam de onde ele tinha vindo. Deus que se fez homem, né? Deus que se fez homem e habitou, inclusive, o Cristo Jesus, homem, como se fala em 1 Timóteo 2,5, o Cristo Jesus que se fez homem e habitou entre nós, inclusive o mediador entre Deus e o homem, tá ok? Por exemplo, em Hebreus 1,8 diz assim: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Olha só, quer dizer, ele está dizendo justamente, ele faz uma referência ao Salmo, e agora ele traz dizendo, olha, que Jesus é quem vai reinar. Quer dizer, ele diz assim que Jesus é Deus,
né? O primeiro e o último, ele diz, em Apocalipse capítulo 1, verso 17, ele diz assim: eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, eu sou o primeiro e eu sou o último, eu sou eterno, eu sou desde a eternidade, de eternidade a eternidade, tu és Deus, como diz o salmista também. Então, ele, de si mesmo, ele se apresenta como sendo esse Deus eterno. Em Atos 13:14, ele é apresentado como o Santo, diz assim: vós, porém, negastes o Santo e o Justo. Quer dizer, o apóstolo aqui está justamente colocando diante de Deus: vocês negaram o Santo. Ele é apresentado como o Santo, como aquele que é separado, aquele que é Deus. Ele é Senhor de todas as coisas, está em Atos capítulo 10, verso 36. Diz assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho de paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todas as coisas, de todos. Então, todos estão sujeitos à pessoa de Jesus. Os evangelhos e as cartas começam a dar esses atributos que são de Deus para Cristo. Ele é chamado de o Verbo, o Logos da vida, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então nós estamos vendo aqui o seguinte: no princípio quer dizer desde a eternidade. Quando vocês forem estudar, se eu não me engano é geografia bíblica, e vocês vão falar sobre a cosmologia bíblica, sobre o início de tudo, nós vamos entender da questão da criação, que Deus criou o tudo do nada. No princípio era o Verbo, quer dizer, a palavra da vida, a palavra da existência, né? Quer dizer, ele criou o universo em si mesmo. Ele, Jesus, é apresentado assim, porque ele é o próprio Deus. Isso mostra a sua personalidade, a sua pré-existência, que ele já existia. No princípio era o Verbo estava com Deus. Aí ele diz, e o Verbo era Deus. Ele condiciona, ao mesmo tempo que ele separa Deus Filho de Deus Pai, ele diz, mas esse Deus Filho e esse Deus Pai são a mesma pessoa, é a mesma pessoa, não há separação. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, lá no princípio, lá na criação. Deus que habitou entre nós, e diz aqui que vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então veja só, ele encarnou-se, tornou-se homem, né? Ele revelou aos homens o que? A vida, a luz, a graça de Deus. Ele revelou aos homens o próprio Deus. Ele foi chamado de o Messias, o ungido de Deus, né? Quem era o Messias? O Messias era alguém ungido para realizar uma missão que envolveria a redenção, julgamento. João capítulo 3, o verso 16, é importantíssimo aqui nós entendemos. Por quê? Preste atenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único Filho, não tinha outro. Então ele era o Filho de Deus. Ele é apresentado como sendo o Filho de Deus. João diz que ele é o Filho de Deus 106 vezes. Ou seja, ele quer deixar bem claro a divindade de Jesus, porque João apresenta Jesus como sendo o Filho de Deus. E João está destacando no caso, no capítulo 3, no verso 16, que ele é o Filho único, não tem outro. Quando nós entendemos, né, o início do livro de João, no capítulo 1, que ele diz que nós nos tornamos filhos também, aqueles que nele creem, né, serão também filhos de Deus. Agora, aí nós entendemos, nós vamos ver essa doutrina ainda da salvação, que nós somos filhos por adoção, em Cristo, porque ele é a primícia dos santos, ele é a primícia dos filhos, ele é o único filho que nos deu a mesma condição de sermos herdeiros e co-herdeiros com ele, com Cristo. Ou seja, nós fomos adotados por Deus como filhos amados, como diz o livro de Efésios. É importante nós entendermos agora que Jesus tinha essa relação de filho com Deus o Pai. E como era então que acontecia esse relacionamento?
Esse relacionamento acontecia na sua obra de amar, né? Ele, inclusive, coloca essa questão do amar, que havia necessidade de viver em amor. Ele expressou esse amor, ele é a essência desse amor. Ele diz que Deus amou o mundo, e ele amou-nos tanto, que é dito, inclusive, que ele amou-nos até o fim. Ele trabalhou para isso. Ele diz que o Pai continua trabalhando e que ele também trabalha. Quer dizer, a sua obra redentora é um ato de ser alguém que está expressando a comunhão com Deus, ou a relação com Deus, obedecendo ao Senhor, né? A sua palavra, ele sempre estava se referindo ao Senhor Deus, dizendo: olha, eu e o Pai somos um, nós vivemos esta relação. Cristo de fato é uma pessoa. Por que que ele é uma pessoa? Porque nós identificamos pessoas pelo seu caráter, nós identificamos pessoas pelas suas qualidades. Quando eu digo que alguém é uma pessoa, porque ela tem sentimento, vontade, ela pensa, ela age, ela decide. E Jesus tinha na sua pessoa a santidade, né? Santidade quer dizer separado, completamente isento de pecado. Ele não tinha pecado. Então o caráter de Jesus é limpo, né? Ele não pecou em momento nenhum, em hipótese alguma, né? Também nós podemos dizer que Jesus amava, o amor de Jesus, e Paulo sempre está falando sobre essa questão. Ele faz a seguinte afirmação: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Cristo amou ao Pai acima de tudo, Cristo amou a igreja, Cristo amou os homens e morreu por estes, né? Então veja que esse amor de Jesus por nós, ele expressa a sua pessoa, ele mostra o seu caráter, ele mostra quem ele era, ele mostra a sua intenção, ele mostra por que ele veio. Então nós temos aqui e entendemos que Jesus era uma pessoa com toda certeza, porque ele preparou esta igreja, inclusive, para servir e também para amá-la. Ele demonstrou o seu amor ao Pai pela obediência, ele demonstrou o seu amor pela humanidade, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? E ele demonstra o amor pela igreja, pelo cuidado, pelo carinho. Ele nos trata como suas ovelhas. Ele é o nosso supremo, o nosso sumo pastor. Na pessoa e no caráter de Jesus, nós podemos perceber também a sua mansidão. Um dos frutos do Espírito, e entendemos de forma correta que esse Espírito Santo só produz os seus frutos nos salvos, é a mansidão. A mansidão não é algo inerente do ser humano comum, sem Cristo. A mansidão era algo inerente de Cristo. E Cristo, então, pelo seu Espírito Santo, capacita-nos a sermos mansos. Por quê? Porque ele era manso. Veja só, que ele tinha a capacidade de curar, de cuidar, de apacentar, de direcionar, de ajudar, né? Ele amou Pedro, mesmo depois de Pedro ter negado. E Pedro o negou 3 vezes. Ele foi lá e conversou com ele. Podia chegar e dizer assim: Pedro, tu me amas? Como é que tu foi mentir ali? Como é que tu foi dizer aquelas coisas? Ele simplesmente perguntou: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Quer dizer, ele foi argumentar para tratar o coração de Pedro, mostrando assim a sua mansidão. Isso sem falar dos outros relatos que nós sabemos e nós conhecemos, de como ele tratou, por exemplo, tratou Paulo, né? Ele tratou Paulo de forma tão mansa. Enquanto os homens rejeitavam Paulo, ele foi lá e abraçou, inclusive transformou Paulo num grande pregador, talvez o maior que nós conhecemos como igreja. Jesus foi alguém que no seu caráter era humilde, né? Ser humilde é ter espírito e comportamento sem pretensões ou orgulho, e isso é caracterizado pela modéstia e pela submissão. Quando nós entendemos a questão da humildade, não é uma questão de pobreza. Ser humilde é aquilo que ele mesmo fez, o que está colocado ali em Filipenses 2. Ele humilhou-se a si mesmo, diz a palavra, assumindo a forma de homem, assumindo ser um servo e assumindo a morrer numa cruz, mesmo sendo Deus.
Como ele mesmo disse a Pilatos: se eu quiser, eu rogaria ao Pai e viria uma legião de anjos aqui e me tiraria de tua mão. Mas ele não fez isso, ele não usou a sua autoridade, ele não usou a sua autoridade como Deus, né? Ele mostrou sua humildade pelo exemplo. Ele sempre viveu essa humildade. E todos os homens olham para ele e veem nele essa humildade. Quer dizer, um amor sem nenhum interesse. O que Deus, o Filho de Deus, ganharia vivendo nesse mundo, morrendo pelos pecadores? Se formos olhar no sentido de que ele não ganharia nada. Ele, na verdade, morreu por amor a nós. Isso mostra humildade. Então, ele morreu naquela cruz, sacrificou-se, porque nós precisávamos. Então, porque era a vontade do Pai. Ele nunca buscou a sua própria glória, ele sempre buscou a glória do Pai. No final dos tempos, ele vai pegar tudo e ele vai depositar tudo aos pés do Pai. Quer dizer, ele não está nem sequer trabalhando, vamos dizer assim, para si. A sua humildade é tamanha de que tudo e toda a glória é para Deus Pai, né? Então, a sua humildade é expressa, inclusive ali em Isaías capítulo 53, por exemplo. A Bíblia fala que ele foi levado como ovelha para o matedouro e ele não abriu a sua boca, ele não reclamou, ele não questionou, ele simplesmente ficou quieto. Ele foi pisado, ele foi humilhado, ele foi maltratado, mas ele mostrou a sua humildade ali, entendendo: eu preciso obedecer o Pai, essa é a minha missão, eu tenho que fazer isso porque os homens precisam de salvação. Ok, quando nós falamos aqui da questão das duas naturezas de Deus, nós precisamos entender que essas duas naturezas, elas eram únicas. Nós já citamos isso, mas nós queremos explicar de uma forma melhor. Explicar melhor esse esvaziamento. Eu acabei de citar ainda agora, falando que esse esvaziamento foi um ato da sua humildade. Ele esvaziou-se de quê? Ele esvaziou-se da sua divindade, no sentido de autoridade, não que ele deixou de ser Deus, e para que ele pudesse assumir a forma humana. Vamos ouvir o que diz Filipenses 2, do verso 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então veja que esta união, que é chamada de união hipostática, né? Quer dizer, ele coloca aqui a natureza divina e a natureza humana cravadas uma na outra. Quando ele diz que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou-se por usurpação ser igual a Deus. Escute bem, ele estava dizendo, quando estava nesse mundo, ele era Deus. Ele só não usou da sua autoridade como Deus. Por isso que a Bíblia diz que todos os milagres que ele fez, ele não fez por si, mas pelo Espírito Santo que nele estava. Veja então que ele sempre estava se colocando à disposição de Deus, e nesse esvaziamento, os milagres, as curas e tudo o que acontecia, ele fazia, mas ele fazia pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque ele não estava agindo como Deus, mas ele era Deus, ele nunca deixou de ser Deus. Esvaziou-se então dessa autoridade, continuou sendo Deus, e aceitou todas as questões humanas. O esvaziamento não se refere que ele deixou de ser Deus, mas que a sua natureza, a sua essência divina estava sempre presente, né? E ele subordinou-se à autoridade do Pai durante a sua vida terrena. Ele então colocou-se nessa condição. Por isso que a expressão é assumindo forma de servo, né? Forma de servo. Ele não assumiu a forma de Deus. Isso não quer dizer que ele deixou de ser Deus. Ele era Deus na forma de servo e servia ao Senhor. Então esse esvaziamento é um ato voluntário dele. Ele disse, ele decidiu: eu sou Deus, mas eu não vou agir como Deus. Então, irmãos, é importante nós entendermos isso
para que nós possamos compreender justamente essa união hipostática de Deus, onde a natureza divina e a natureza humana sempre caminharam juntas e lado a lado, elas nunca se separaram, tá certo? É importante por quê? Porque se nós negarmos a sua divindade, é uma heresia. Se nós negarmos a sua humanidade, também é uma heresia. O próprio Deus, que se fez homem, habitou entre nós, e agora nós então servimos e somos igreja porque Ele nos amou de tal maneira, esse Deus Pai, que enviou o seu Filho que é Deus, ok? Que nasceu de uma virgem, que foi gerado pelo Espírito Santo, que nunca pecou e que tem hoje nos dado a graça de conhecermos a salvação nele, a salvação dos nossos pecados.